A primeira linha de defesa, desvendando a imunidade inata. E aí, galera? Preparados para desvendar os segredos da imunidade inata, a primeira linha de defesa do seu corpo contra os micróbios invasores? Neste e-book irado, vamos mergulhar no mundo da imunidade inata e descobrir como essa tropa de elite trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para te manter saudável. Com uma linguagem que você entende e memes que vão te fazer dar boas risadas, vamos explorar os componentes e mecanismos dessa defesa poderosa que já nasce com você. Prepare-se para conhecer os soldados, as armas e os campos de batalha da imunidade inata, desde as barreiras físicas e químicas até as células e processos que combatem os invasores sem dó nem piedade. Se liga nos capítulos que te esperam. Capítulo 1. Barreiras físicas. Os muros do castelo. Imagine seu corpo como um castelo medieval super protegido, com muralhas impenetráveis, torres de vigilância e portões que barram qualquer invasor. Essas são as barreiras físicas, a primeira linha de defesa da imunidade inata, que impede a entrada de micróbios e te mantém saudável. Elas são como os muros do castelo, blindados e resistentes, prontos para defender o reino, seu corpo, dos inimigos. Pele, sua armadura natural com tecnologia de ponta. A pele, galera, é tipo a armadura do Homem de Ferro, só que natural e muito mais irada. Ela reveste seu corpo todo, te protegendo de micróbios, produtos químicos e raios UV. Mas não é só uma capinha qualquer, não. Ela tem várias camadas com funções específicas. Epiderme. A camada mais externa, tipo um escudo, formada por células mortas que se renovam constantemente. É como se fosse uma casca que os micróbios não conseguem penetrar facilmente. Queratina, uma proteína que deixa a pele impermeável, tipo um repelente de micróbios. Melanina, pigmento que te protege dos raios UV, tipo um filtro solar natural. Derme, a camada mais profunda, onde estão os vasos sanguíneos, nervos e glândulas. Colágeno e elastina. Proteínas que dão firmeza e elasticidade à pele, tipo um elástico mágico que impede a entrada de micróbios pelas rachaduras. Glândulas sudoríparas. Produzem o suor, que contém substâncias antimicrobianas, tipo um banho ácido para os invasores. Glândulas sebáceas. Produzem o sebo, que forma uma película protetora na pele, tipo um filme plástico que impede a entrada de água e micróbios. Mucosas, revestindo as entradas com armadilhas pegajosas e inteligentes. As mucosas são como tapetes pegajosos que revestem as entradas do seu corpo, tipo nariz, boca, olhos, sistema respiratório, digestivo e urogenital. Elas produzem muco, uma substância viscosa que prende os micróbios e impede que eles avancem. Mas cada mucosa tem suas características especiais. Mucosa respiratória. Contém cílios que varrem o muco com os micróbios para fora. Mucosa digestiva. Produz enzimas que destroem os micróbios. Mucosa urogenital. Tem pH ácido que inibe o crescimento de bactérias. Microbiota. O exército aliado que vive na sua pele e mucosas. Sabia que você tem um exército de micróbios vivendo na sua pele e mucosas? Essa galera é a microbiota normal, e eles são seus aliados na defesa contra os invasores. Eles competem com os micróbios patogênicos por espaço e nutrientes, e alguns até produzem substâncias que os matam. Mas cuidado! Se a microbiota ficar desequilibrada, os micróbios oportunistas podem causar doenças. Por isso, manter uma alimentação saudável e evitar o uso excessivo de antibióticos é essencial para manter sua microbiota em equilíbrio. Cílios e pelos, varrendo os inimigos para longe com estilo. Os cílios presentes nas vias respiratórias são como aquelas escovas de lavar garrafa,
que varrem o muco com os micróbios para fora do corpo. Eles se movimentam em ondas, tipo uma coreografia sincronizada, empurrando o muco com os micróbios presos para a garganta, onde são engolidos ou eliminados pela tosse. Já os pelos, presentes no nariz e nas orelhas, são como filtros que barram a entrada de partículas e micróbios. Micróbios ninja, tentando invadir o castelo a qualquer custo. Mas nem tudo são flores. Alguns micróbios são tipo ninjas, que tentam burlar as barreiras físicas para invadir o castelo. Eles usam diferentes estratégias: produção de enzimas, quebram as proteínas da pele e mucosas, abrindo caminho para a invasão. Adesão, se prendem às células da pele e mucosas, resistindo à remoção pelos cílios e muco. Penetração, entram no corpo por feridas, picadas de insetos ou outras lesões. Mas relaxa, o sistema imune está sempre atento e tem mecanismos para combater esses micróbios ninja. As barreiras físicas são essenciais para manter sua saúde e protegê-lo das doenças. Mas, como todo bom castelo, elas precisam de cuidados para se manterem fortes e resistentes. Lave bem as mãos, hidrate a pele, evite tocar o rosto e mantenha uma boa higiene para reforçar suas defesas. Use protetor solar para proteger sua pele dos raios UV e tenha uma alimentação saudável para manter sua microbiota em equilíbrio. Capítulo 2. Barreiras químicas, poções explosivas e armadilhas mortais. Se as barreiras físicas são as muralhas e torres do castelo, as barreiras químicas são as poções explosivas, armadilhas mortais e campos minados que protegem o reino, seu corpo, dos invasores. Elas são substâncias produzidas pelo corpo que criam um ambiente super hostil para os micróbios, impedindo que eles se instalem e causem doenças. Prepare-se para conhecer o arsenal químico da imunidade inata e explodir a cabeça desses micróbios intrometidos. Suor, lágrimas e saliva, uma lavagem química poderosa. Você já reparou que quando está nervoso ou com calor, sua pele fica úmida de suor? Pois é, o suor não serve só para te refrescar. Ele contém substâncias que destroem a parede celular das bactérias, como se fosse um ácido corrosivo que derrete os invasores. As lágrimas e a saliva também têm essa função de lavar os olhos e a boca, eliminando os micróbios e impedindo que eles se instalem. Lisozima. Presente no suor, lágrimas e saliva, essa enzima quebra a parede celular das bactérias, causando sua morte. É como se fosse um detergente que dissolve a casca dos micróbios. Defensinas. Peptídeos antimicrobianos que furam a membrana dos micróbios, destruindo-os. É como se fossem flechas envenenadas que explodem os invasores. Imunoglobulina A, IgA. Anticorpo presente nas secreções, como saliva, lágrimas e muco, que se liga aos micróbios e impede que eles se liguem às células do corpo. É como se fosse um escudo protetor que bloqueia os invasores. Suco gástrico, dissolvendo os inimigos com ácido e enzimas poderosas. Imagine um caldeirão borbulhante cheio de ácido capaz de dissolver qualquer coisa. É mais ou menos isso que acontece no seu estômago. O suco gástrico, produzido pelas células do estômago, é extremamente ácido, pH em torno de 2, e mata a maioria dos micróbios que você ingere com a comida. É como se fosse uma armadilha mortal para os invasores que se aventuram a entrar no castelo pelo sistema digestivo. Ácido clorídrico, HCl. Cria um ambiente extremamente ácido que mata a maioria das bactérias e vírus. É como se fosse um banho de ácido para os micróbios. Pepsina é enzima que quebra as proteínas dos micróbios, destruindo-os. É como se fosse uma tesoura que corta os invasores em pedacinhos. Lipase gástrica, enzima que quebra as gorduras, dificultando a sobrevivência de alguns micróbios. É como se fosse um sabão que remove a camada protetora dos invasores. pH da pele e mucosas, criando um ambiente hostil com a química ácida.
O pH é uma medida da acidez ou alcalinidade de uma substância. A pele e as mucosas têm um pH ligeiramente ácido, o que dificulta a vida dos micróbios que preferem ambientes neutros ou alcalinos. É como se o castelo estivesse cercado por um gás tóxico que só afeta os inimigos. Pele pH entre 4,5 e 5,5. Mucosas. pH varia de acordo com a região, mas geralmente é ácido. Vagina. pH ácido entre 3,8 e 4,5, graças à produção de ácido lático pelas bactérias da microbiota vaginal. Isso ajuda a proteger contra infecções. Capítulo 3. Células da imunidade inata. Os guerreiros da linha de frente. Prepare-se para conhecer a elite dos guerreiros que defendem seu corpo dos invasores. As células da imunidade inata são como um exército altamente treinado, com diferentes tipos de soldados, cada um com armas e estratégias específicas para destruir os micróbios. Neste capítulo, vamos mergulhar fundo no mundo dessas células incríveis e descobrir como elas trabalham incansavelmente para te manter saudável. Neutrófilos, os soldados kamikazes com granadas explosivas. Os neutrófilos são a infantaria da imunidade inata, os primeiros a chegar no campo de batalha para enfrentar os invasores. Eles são as células mais abundantes no sangue e são fera em fagocitose, ou seja, engolfar e destruir os micróbios. Pense neles como Pac-Mans microscópicos, que saem devorando tudo pela frente. Mas eles não usam só a boca, não. Os neutrófilos têm granadas explosivas. Grânulos que contêm enzimas e substâncias tóxicas, que destroem os micróbios. É como se eles engolissem os invasores e explodissem tudo lá dentro. Mieloperoxidase. Enzima que produz ácido hipocloroso. Um poderoso agente antimicrobiano. É como se fosse água sanitária que mata os micróbios na hora. Proteases. Enzimas que quebram as proteínas dos micróbios, destruindo-os. É como se fossem tesouras que cortam os invasores em pedacinhos. Defensinas. Peptídeos, que furam a membrana dos micróbios, causando sua morte. É como se fossem flechas envenenadas, que explodem os invasores. Mas eles têm um porém. São células de vida curta, que morrem logo após cumprir sua missão. Tipo heróis que se sacrificam pelo reino. Macrófagos, os tanques de guerra com mísseis teleguiados. E superinteligência. Os macrófagos são como tanques de guerra, maiores e mais poderosos que os neutrófilos. Eles também fagocitam os micróbios, mas ainda têm funções extras. Apresentação de antígenos. Eles mostram os pedaços dos micróbios para os linfócitos T, as células da imunidade adaptativa, ativando uma resposta mais específica e duradoura. É como se eles enviassem um relatório detalhado sobre o inimigo para o quartel-general. Produção de citocinas. Liberam substâncias que regulam a resposta imune, como interleucinas e TNF-alfa, que ativam outras células de defesa e causam inflamação. É como se eles enviassem sinais de alerta para o resto do exército. Reparo de tecidos. Ajudam a reparar os tecidos danificados pela infecção, limpando os restos celulares e estimulando a formação de novos vasos sanguíneos. É como se eles fossem os engenheiros que reconstroem o castelo após a batalha. Células NK. As assassinas silenciosas com visão de raio-x e lasers mortais. As células NK, Natural Killer, são como assassinas silenciosas, que eliminam as células infectadas por vírus e células tumorais. Elas têm superpoderes, receptores de reconhecimento, identificam células estranhas ou doentes que não expressam moléculas de MHC de classe I, que são como carteiras de identidade das células saudáveis. É como se elas tivessem visão de raio-x para enxergar quem está infectado. Citotoxicidade. Liberam grânulos com substâncias que causam a morte das células-alvo, como perforinas e granzimas. É como se elas disparassem lasers mortais que explodem as células inimigas.
Células dendríticas, as espiãs, que coletam informações e entregam para o comando. As células dendríticas são como espiãs que se infiltram nos tecidos, capturam os micróbios e os levam para os linfonodos, onde apresentam os antígenos para os linfócitos T. Elas são a ponte entre a imunidade inata e adaptativa, garantindo que a resposta imune seja precisa e eficiente. Mastócitos, os alarmes que disparam a inflamação com seus gritos histamínicos. Os mastócitos são como alarmes que, quando ativados, liberam histamina e outras substâncias que causam inflamação. Eles são importantes na resposta alérgica e na defesa contra parasitas. Eosinófilos, os caçadores de parasitas com lanças tóxicas. Os eosinófilos são especializados em combater parasitas, liberando grânulos com substâncias tóxicas que os destroem. Eles também participam da resposta alérgica. Basófilos, os reforços que chegam com bombas de histamina. Os basófilos são células raras no sangue que, quando ativadas, liberam histamina e outras substâncias que contribuem para a inflamação. Capítulo 4. Inflamação. O sinal de alerta do corpo. Já sentiu aquela dorzinha chata quando bate o dedinho na quina da mesa? Ou viu seu dedo ficar vermelho e inchado depois de um corte? Isso que rola é a inflamação, uma resposta natural do corpo a uma lesão ou infecção. É como se fosse um alarme que avisa: "Ei, tem algo errado aqui. Preciso de reforços." Mas calma, a inflamação não é sempre vilã, não. Na maioria das vezes, ela é sua aliada na luta contra os micróbios e na recuperação dos tecidos. Fase 1. Reconhecendo o perigo. Os sensores supersensíveis. Imagine que os micróbios são como ladrões tentando invadir o castelo, seu corpo. Para detectá-los, o corpo tem sensores supersensíveis. Receptores de reconhecimento de padrões, PRRs. Presentes nas células da imunidade inata, esses receptores reconhecem estruturas comuns aos micróbios, como os PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos. É como se fossem leitores de código de barras que identificam os invasores. Receptores Toll-like, TLRs, reconhecem diferentes tipos de PAMPs, como LPS de bactérias, RNA viral e DNA bacteriano. Receptores NOD-like, NLRs, presentes no citoplasma das células, detectam PAMPs e DAMPs, padrões moleculares associados a danos, que são liberados por células danificadas. Sistema complemento, proteínas que, quando ativadas, liberam fragmentos que atraem células de defesa e aumentam a inflamação. É como se fossem sinais de fumaça que avisam o castelo do ataque. Fase 2. Recrutando reforços. As mensagens urgentes. Uma vez que o perigo é detectado, o corpo precisa recrutar reforços para combater os invasores. Para isso, as células de defesa usam mensagens urgentes, citocinas, proteínas que agem como mensageiros químicos, ativando e recrutando outras células de defesa para o local da lesão. É como se fossem mensagens de WhatsApp que avisam: "Socorro, preciso de ajuda aqui." Interleucinas e ILs. Família de citocinas com diversas funções, como ativar linfócitos, estimular a produção de anticorpos e aumentar a inflamação. Fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, citocina, que aumenta a inflamação, a febre e a resposta imune. Quimiocinas, citocinas que atraem as células de defesa para o local da lesão, como se fossem ímãs que guiam os guerreiros. Fase 3. Atacando os inimigos. A guerra microscópica. Com os reforços no local, a batalha contra os micróbios começa. As células da imunidade inata usam suas armas para destruir os invasores. Fagocitose. Neutrófilos e macrófagos engolfam e destroem os micróbios. É como se eles fossem aspiradores de pó que sugam os invasores. Liberação de grânulos. Neutrófilos e outras células liberam grânulos com enzimas e substâncias tóxicas que matam os micróbios. É como se eles lançassem bombas que explodem os invasores.
Sistema complemento. Proteínas que furam a membrana dos micróbios, causando sua morte. É como se fossem dardos envenenados que acertam os invasores em cheio. Sinais cardinais da inflamação. Os sintomas clássicos. A inflamação causa sintomas clássicos, conhecidos como sinais cardinais. Calor. Aumento da temperatura local devido ao aumento do fluxo sanguíneo. Rubor. Vermelhidão causada pela dilatação dos vasos sanguíneos. Tumor. Inchaço causado pelo acúmulo de líquido e células no local da lesão. Dor. Causada pela liberação de substâncias que estimulam os nervos. Perda de função. Dificuldade de movimentar a área afetada. Capítulo 5. Sistema complemento. A bomba que explode os invasores. Prepare-se para conhecer o sistema complemento, uma arma secreta da imunidade inata que explode os micróbios invasores. É como se fosse um conjunto de bombas que se ativam em cascata, causando uma explosão em cadeia que destrói os inimigos e alerta o sistema de defesa. Mas como essa bomba funciona? Vamos mergulhar fundo nos detalhes e descobrir os segredos explosivos do sistema complemento. As proteínas que se unem para destruir os micróbios. O sistema complemento é formado por mais de 30 proteínas que circulam no sangue e nos tecidos, como se fossem agentes secretos em missão de reconhecimento. Essas proteínas, quando ativadas, se juntam como peças de um quebra-cabeça, formando complexos que atacam os micróbios. Nomenclatura. As proteínas do complemento são nomeadas com a letra C seguida de um número, por exemplo, C1, C2, C3. Ativação. A ativação do complemento ocorre em cascata, como uma série de dominós que caem um após o outro. Vias de ativação. Diferentes estratégias para detonar a bomba. Existem 3 vias principais de ativação do complemento, cada uma com gatilhos e mecanismos específicos. Via clássica. Ativada por anticorpos ligados aos micróbios, como se fossem marcadores que indicam o alvo para o ataque. É a via mais específica. Via alternativa. Ativada diretamente por superfícies de micróbios, como se eles tropeçassem na bomba e a acionassem. É a via mais rápida e inespecífica. Via das lectinas. Ativada por lectinas, proteínas que se ligam a açúcares presentes na superfície dos micróbios, como se fossem detectores de açúcar que identificam os invasores. Efeitos do sistema complemento: destruição total e alerta máximo. Quando o sistema complemento é ativado, causa uma série de efeitos poderosos. Lise celular. Formação do complexo de ataque à membrana, MAC, que fura a membrana dos micróbios, causando sua morte por explosão. É como se fosse um míssil que atinge o alvo e o destrói. Opsonização. Revestimento dos micróbios com proteínas do complemento, C3b, que os marcam para serem fagocitados pelas células de defesa. É como se eles fossem temperados para ficarem mais apetitosos para os fagócitos. Inflamação. Liberação de fragmentos do complemento, C3a e C5a, que atraem células de defesa para o local da infecção e aumentam a inflamação. É como se fossem sinais de fumaça que chamam reforços e acendem o fogo da batalha. Regulação do sistema complemento, evitando a autodestruição. O sistema complemento é poderoso, mas precisa ser controlado para não atacar as células do próprio corpo. Para isso, existem proteínas reguladoras que impedem a ativação excessiva ou inapropriada do complemento. É como se fossem travas de segurança que evitam que a bomba exploda acidentalmente. Capítulo 6. Imunidade inata na vida real. Doenças e aplicações. Chegou a hora de ver como a imunidade inata, essa primeira linha de defesa que a gente tanto fala, se manifesta no seu dia a dia. Ela não fica só nos livros e laboratórios, não. A imunidade inata influencia sua saúde, o desenvolvimento de doenças e até mesmo a criação de novas terapias. Neste capítulo, vamos explorar o lado prático da imunidade inata,
com exemplos de doenças, tratamentos e aplicações que você nem imagina. Quando a primeira linha de defesa falha. Deficiências na imunidade inata. Imagine que os muros do castelo estejam com rachaduras, as armadilhas não funcionem direito e os guerreiros estejam enfraquecidos. É isso que acontece quando a imunidade inata falha. As deficiências na imunidade inata podem ser genéticas ou adquiridas, e deixam o corpo mais vulnerável a infecções. Algumas doenças causadas por defeitos na imunidade inata. Doença granulomatosa crônica, DGC. Os fagócitos não conseguem destruir os micróbios direito, levando à formação de granulomas, que são aglomerados de células de defesa que tentam conter a infecção. É como se os soldados ficassem presos em uma batalha sem fim. Deficiência de adesão leucocitária. Os leucócitos, células de defesa, não conseguem sair dos vasos sanguíneos para combater os micróbios nos tecidos. É como se os guerreiros não conseguissem chegar ao campo de batalha. Deficiências do sistema complemento. Falhas na ativação do complemento aumentam o risco de infecções, principalmente por bactérias. É como se as bombas não explodissem e os invasores ficassem livres. Imunidade inata e doenças inflamatórias. Quando a defesa exagera, a inflamação é importante para combater infecções, mas quando ela é excessiva ou descontrolada, pode causar danos aos tecidos e levar a doenças inflamatórias crônicas, como doenças autoimunes. O sistema imune ataca as células do próprio corpo, como se os guerreiros se voltassem contra o reino. Exemplos: artrite reumatoide, lúpus, doença inflamatória intestinal, alergias, reações exageradas a substâncias inofensivas, como pólen, alimentos e medicamentos. É como se o alarme de incêndio disparasse por causa de um passarinho. Doenças cardiovasculares. A inflamação crônica contribui para o desenvolvimento de aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Explorando a imunidade inata para criar novas terapias. A imunidade inata é um campo promissor para o desenvolvimento de novas terapias, com diferentes abordagens. Imunoterapia com citocinas. Usar citocinas para estimular a resposta imune contra o câncer e outras doenças. É como dar superpoderes aos guerreiros. Vacinas que ativam a imunidade inata. Desenvolver vacinas que estimulem as células da imunidade inata, além da adaptativa, para uma resposta mais rápida e eficaz. É como treinar o exército para reconhecer e combater os invasores antes mesmo que eles ataquem. Terapias que modulam a inflamação. Desenvolver medicamentos que controlem a inflamação, evitando seus efeitos danosos. É como apagar o incêndio quando ele sai do controle. O futuro da imunidade inata. Descobertas e desafios. A pesquisa sobre a imunidade inata está avançando rapidamente, com novas descobertas sobre seus mecanismos e componentes. No futuro, podemos esperar novas terapias, tratamentos mais eficazes para infecções, doenças inflamatórias e câncer, medicina personalizada, abordagens terapêuticas personalizadas, com base nas características da imunidade inata de cada pessoa. Prevenção de doenças. Estratégias para fortalecer a imunidade inata e prevenir doenças.